Bacana, gente. Vamos continuar a nossa aula. Então, estamos modelando sistemas translacionais, como este proposto, e sistemas rotacionais, como este. A ideia nesta parte da aula é mostrar para vocês que, sendo a técnica a mesma, nós desenvolvemos exatamente da mesma forma, seja para o translacional, rotacional ou mesmo para o circuito elétrico. Então vamos lá. Reparem nosso formulário. Observe que a nossa mola é uma constante, então é a constante elástica do corpo. Aqui nós chamamos de mola, mas na verdade é a constante elástica do corpo estudado. Para o rotacional é exatamente a mesma coisa, a constante elástica do corpo. Notem que é uma constante apenas, inclusive simbolizada pela letra K nos dois casos. Para o amortecimento viscoso, temos também o mesmo princípio, ou seja, a força relacionada com a capacidade de viscosidade do sistema. Tá? O sistema esse inserido dentro de um mecanismo de atrito, um mecanismo associado ao atrito. E a massa, mesma coisa, está associada a nosso momento de inércia. Então, reparem, massa S², momento de inércia S². Ou seja, havendo o mesmo comportamento, seja para a relação elástica, viscosa ou ao corpo, nós podemos usar a mesma variável, só que com a mesma com notações distintas. Vejamos o exemplo. Olha lá, nosso sistema translacional proposto é esse, duas massas, sendo que eu tenho uma força externa atuando na primeira massa, gerando deslocamentos decorrentes desta perturbação. Se eu construir a nossa equação, usando a nossa técnica de expressão, associado ao primeiro movimento, eu vou ter a massa 1 vezes S², usando o nosso formulário, mais coeficiente de atrito viscoso vezes S, mais a constante elástica da mola, da constante elástica deste corpo aqui. Isso em relação ao primeiro movimento. Depois, para a segunda coluna, eu tenho as relações que estão atuando, os elementos que estão atuando nos dois movimentos, ou seja, na massa 1 e na massa 2. Essa atuação mútua, o único elemento que eu tenho é a constante elástica, então é menos a constante elástica. Vale a mesma proposição e vale agora a observação da nossa equação. Olha lá, para a massa 2, mesma coisa, massa 2 S² mais coeficiente de atrito viscoso S, atrito viscoso em relação a este amortecimento e a constante elástica da nossa mola. Isso igual ao vetor das forças de entrada, ou seja, F de T entra na massa 1, então a primeira linha corresponde ao primeiro deslocamento, então 1. E 0, porque eu não tenho força entrando direto em relação ao corpo 2. Fazendo as substituições das constantes, escrevo esta equação. Agora, reparem uma coisa. Nossa função desejada é a função deslocamento em relação a x2 para o meu sistema. No nosso sistema rotacional, observa, tenho esse esquema, eu tenho dois momentos de inércia, tenho dois deslocamentos, duas relações viscosas que podem ser decorrentes de atrito com um mancal e um amortecimento elástico, que esse daqui pode depender do material que está sendo construído o elemento. Se eu verificar, esteticamente são os mesmos elementos. Olha lá, massa, amortecimento, momento de inércia, momento de inércia. E as relações estão organizadas da mesma forma. Isso significa dizer que a equação, observem, olha lá, massa S² mais coeficiente de atrito viscoso S mais constante elástica. Momento de inércia S² mais coeficiente de atrito viscoso S mais
constante elástica. Exatamente a mesma equação com notações distintas, apenas isso. Reparem que as equações, as matrizes estão iguaizinhas, bem organizadas da mesma forma. A única diferença será nas constantes, que quando substituídas, olha lá, o momento de inércia aqui, coincidentemente, é igual à massa do meu corpo translacional. Entretanto, os outros elementos não. Olha lá, momento de inércia, o atrito viscoso é diferente, a força, a constante elástica é diferente, e assim sucessivamente. Observem que, olha lá, nossa função desejada, apesar de ter a mesma constituição, ou seja, eu quero observar qual será a equação que trata do deslocamento em relação ao meu momento 2 para o torque. E no translacional, deslocamento linear em x2 para a força. Apesar disso, as equações serem iguais, o comportamento deles será parcialmente diferente em função dos valores serem distintos. Vamos observar isso. Então, olha lá. Primeiro, calculamos as equações. Então, lá. Usando a técnica que já temos discutido, calculamos o determinante da função da matriz principal para verificar a função de entrada no sistema. Calculamos usando o Cramer, substituímos esta coluna pela coluna desejada, usando a constante 1 no lugar da função, e obtemos o determinante 0,45, que é a nossa função de saída. Saída dividido por entrada, obtemos essa equação. Esta é a função de transferência que representa esse sistema translacional linear. Agora damos uma olhadinha no translacional rotacional. Olha lá, meu sistema rotacional tem a equação que foi apresentada no sistema anterior. θ2 em S é a minha saída, T de S é a função da minha entrada. Escrevendo as equações, substituo esta matriz, calculo o determinante para ela, obtenho esta equação, 3S à quarta mais 2,9S ao cubo mais 8,4S quadrado mais 2,6S. Calculo também o determinante da minha saída usando Cramer, exatamente a mesma técnica anterior. Usando o Cramer, meu delta aqui, o determinante dessa função θ2 será igual a 2. Joia. Tendo feito isso, substituo saída dividido por entrada, escrevo a minha função de transferência que representa a transformação em relação ao deslocamento em termos de θ2. Joia. Notem que as equações serão diferentes. Se as equações são diferentes, ó, θ f de S é a função do meu rotacional, g de S é a função do meu linear. Se eu modelar o sistema, percebo que as duas funções são distintas. Olha lá, f é a minha função, ela terá uma amplitude maior no mesmo instante de tempo. Entretanto, reparem que o comportamento dela é o mesmo da outra, ou seja, ela é uma reta, entretanto, com amplitude variada por causa dessas constantes terem uma amplitude diferente. A minha função aqui, mesma coisa, g é a minha função do meu sistema linear, também é uma reta, ou seja, o comportamento é o mesmo. Se observarmos no instante 610 segundos, temos uma variação na amplitude. Isso a gente depois vai discutir um pouco mais na nossa aula, e aí nós vamos ver que há momentos em que nós podemos até fazer alguns ajustes. Bacana, gente. A proposta era essa. Bom final de semana. Olha lá,
Essa função é a função f. Essa função é a função g. Bacana, gente. Terminamos nossa aula que tratou de modelagem de sistemas translacionais e rotacionais. Sugiro que, se caso tenha ficado alguma dúvida, deem uma olhada nos exercícios anteriores, na nossa apostila disponibilizada no nosso website, e refaçam os exercícios de apoio. Bons estudos. Nossa próxima aula será simulação de sistemas, desses sistemas em particular, usando a nossa ferramenta MATLAB. Bons estudos!